Olá sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Sambistas no Enem. Quadro este que tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino público brasileiro, porém, num jeito um pouco mais descontraído, se utilizando de sambas e enredos para fixação de conteúdos, aqui no caso, na história do Brasil. Então venham conosco redescobrir ou entender o que é o Brasil de ouro e açúcar. Coberta de cana, cana por natureza, e açúcar mais fraco, branco toque refinado, é cobiça holandesa. Mas conta a história que em Veneza, o açúcar foi pra mesa da nobreza, virou negócio no Brasil, pra cidade alemã, e nesta terra o que se planta dá, girar um engenho pra senhor, Bahia faz girar. Pernambuco, escravo vai cantar, quero... Bem, nas duas letras do samba, tanto do Salgueiro de 2004 quanto da Imperatriz de 2001, nós temos uma interpretação do açúcar como sendo um produto que divinamente, se tornou possível e viável dentro das terras no Brasil. É sempre bom lembrar que o projeto colonial português ele estava voltado na ideia do pacto colonial. E o que era o pacto colonial? Era exatamente o exclusivo de produção do açúcar para Portugal. Só que não era só Portugal que se beneficiava com açúcar. Portugal plantava cana, exportava esse açúcar de uma forma bruta, que era o açúcar mascavo. Esse açúcar ele passava por um modo de refinamento pelos holandeses, então, ou seja, nada era feito exclusivamente por Portugal. Tinha um dedo ali dos holandeses e que era exportado, já branco, refinado para o resto da Europa e outras partes do mundo. Então, ou seja, os dois sambas, tanto do Salgueiro quanto da Imperatriz, colocam essa tríade. A terra como um produto que Portugal percebeu que poderia ser lucrativo, essa nova Canaã, essa terra em que se planta tudo dá, que aqui é um trecho da Carta do Pero Vaz de Caminha. Além disso, o outro ponto fundamental é exatamente a mão de obra escrava, esse negro mascavo, esse negro que gira o engenho do senhor, que assim faz gerar a produção. E o outro ponto fundamental é exatamente o ganho português nisso tudo, já que Portugal era o grande beneficiado, por mais que a Holanda estivesse dentro desses tratados e assim por diante. Então os dois sambas, eles versam muito com essa realidade, com esse mundo brasileiro, nesse mundo colonial brasileiro, das plantations, dessas grandes plantações de monocultura do açúcar. A gente está falando de uma sociedade totalmente estratificada, então, ou seja, não tinha mobilidade social, era o senhor de engenho, a família do senhor de engenho, eram ali os políticos que vinham de Portugal para administrar a corte, a colônia, e o resto da população livre e os negros escravizados que viviam em duas realidades. O samba da Imperatriz tem uma parte que é muito interessante, Gira o engenho para o senhor, Bahia faz girar e Pernambuco escravo vai cantar. São duas realidades. A Bahia, principalmente a cidade de Salvador, ele tinha uma predominância de negros escravizados, negros em processo de escravidão, que era uma área urbana, então, ou seja, eles tinham uma certa flexibilidade dentro do processo de escravidão, mas eles ainda eram escravos. E o negro, e esses negros escravizados em Pernambuco, eles aí sim estavam naquele processo mais agressivo, mais violento e mais punitivo do processo de mão de obra da cana-de-açúcar. Então agora a gente vai perceber uma chave, um ponto de virada, que é exatamente quando o Brasil, a gente viu no vídeo passado, quando o Brasil vai se tornar uma coroa portuguesa / hispânica, que é quando o rei Felipe II assume, e agora a gente vai pro samba da Grande Rio de 1996. Os mensageiros da coroa imperial comunicam o domínio de Espanha em Portugal. Sangue na terra, o seu filho derramou em defesa deste chão que a Espanha conquistou. E em busca de um tesouro, procurei um Eldorado numa terra preciosa onde o sol é cobiçado. O samba da Grande Rio de 1996, ele mexe com um assunto muito importante da história colonial brasileira, que é exatamente a União Ibérica. O rei Felipe II ele assumiu o trono português, porém ele manteve
os administradores coloniais aqui no Brasil. Então, ou seja, não mudou nesse sentido. Porém, ele vai influenciar diretamente no processo de divisão do Brasil, porque ele vai dividir o Brasil em dois. Um vai ser o estado do Maranhão, que vai abrigar ali o Ceará, o Piauí, o Maranhão e o Grão-Pará, que seria hoje o Pará e o Amazonas. E por outro lado, ele vai criar o outro estado, que é o estado do Brasil, que vai ter como sede Salvador. E aqui exatamente a importância da Espanha no processo dessa União Ibérica. Por quê? A partir do momento que Portugal, a colônia portuguesa na América, que era o Brasil, se tornou parte da Espanha, todo o território que não estava diretamente dentro do Tratado de Tordesilhas, que ainda estava em vigor no Brasil, isso passaria a ser parte, ou seria a posse agora do Brasil. Então isso vai fazer com que se interiorize o Brasil de forma mais acelerada, e isso vai gerar também um processo de ocupação da região amazônica, da região ali mais central do país, região de floresta densa. A gente também vai ter o processo econômico dessa região sendo ativado com as drogas do sertão, como ervas, fumo, algodão, canela, guaraná, açaí, principalmente canela, algodão e fumo, que seria, né, para o tabaco. E isso vai ser essencial para essa economia ativa. A partir do momento que a Espanha tem posse da colônia brasileira, né, que era parte de Portugal, isso vai criar um atrito com os holandeses. Os holandeses eles eram inimigos declarados da Espanha, e aí vai gerar o que a gente chama de Brasil holandês, que é exatamente o governo de Nassau, que agora a gente vai ver no samba da Mocidade Alegre de 2000. Em 1630, os holandeses vão invadir a região de Pernambuco. Alguns anos antes, eles já haviam tentado dominar a capital do Brasil, que era exatamente Salvador. Porém, os holandeses eles eram inimigos assumidos dos espanhóis. Eles não gostavam deles, eles tinham um ranço, se assim podemos dizer, da administração do rei Felipe II. Então assim eles vão invadir o Pernambuco e eles vão se efetivar. O Brasil holandês ele vai durar entre 1630 a 1654, ou seja, são aí num período de 24 anos. Nesses 24 anos, a figura maior do Estado holandês no Brasil foi Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau ele vai fazer uma série de medidas dentro da colônia, no caso na colônia holandesa no Brasil. Um deles era exatamente se aproximar dos senhores de engenho, financiando principalmente não somente uma modernização da produção, mas diminuindo os impostos. Além disso, ele vai modificar a cidade de Recife, na verdade ele vai reconstruir ela por completo, ele faz uma modernização na cidade, uma infraestrutura é modificada. Além disso, ele vai reestruturar a cidade de Olinda, que vai ser ainda mais um centro político e econômico do Nordeste brasileiro, junto com a cidade de Salvador. Além disso, ele vai gerar uma série de estudos científicos da fauna, da flora da região, e que vai ter exatamente no naturalismo seu grande auge. E isso deixa aqui também indicado o Desfile da Imperatriz de 1999, que fala muito bem dessas expedições. O Brasil holandês vai durar até 1654. É sempre bom pontuar que a União Ibérica ela vai terminar em 1640. Então, ou seja, Portugal não expulsou os holandeses de cara. Demora um tempinho, se assim podemos dizer, para que isso aconteça. Então agora a gente vai ir para o outro ponto disso tudo, que é exatamente quando o Brasil vai explodir novamente economicamente para um outro produto, um outro gênero econômico, que era exatamente o ouro, que agora a gente vai ver no samba da Leandro de Itaquera, de 2000.
Quando o ouro é descoberto lá em 1693, ele imediatamente vai passar por um processo maior de fiscalização por parte de Portugal em 1702, quando vai ser gerado o regime aurífero. O regime aurífero, na verdade, era uma série de intendências de Portugal para a fiscalização dessa região. Como o samba da Leandro de Itaquera também bem diz, esse apogeu, o enriquecimento, a loucura, a multidão que o ouro gerou no Brasil, vai ter um outro processo de modificação da estrutura social brasileira. Porque ao mesmo tempo que ele abala as estruturas e ele finca essas bandeiras, e aqui é uma alusão aos bandeirantes, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai gerar também uma modificação, um dinamismo maior da sociedade aurífera em relação à sociedade do açúcar, que é um assunto muito cobrado, inclusive, no vestibular, essas mudanças, ok? Em 1720, aí sim, Minas Gerais vai ser alçada como uma província no lugar da província de São Vicente. Então, ou seja, era o protagonismo dessa região ali de Lavras, de Vila Rica, de Mariana e de outras regiões ali de Minas Gerais que vão ser o epicentro econômico agora da coroa portuguesa. É sempre bom e importante a gente ter em mente que não era só o ouro que dava lucro para Portugal. A gente ainda tinha a cana-de-açúcar, a gente ainda tinha as drogas do sertão, e a gente tinha a pecuária, principalmente na região sul do Brasil. Então, ou seja, o ouro ele era o principal produto econômico, mas ele não era o único. O ouro vai gerar várias questões, e as principais delas são exatamente os impostos. Como eu disse antes, Portugal, quando percebe que tinha ouro no Brasil, o olhinho cresce, o ouro começa a brilhar, eles fazem um plim-plim assim e tudo se modifica. Então a fiscalização passa a ser maior, ou seja, passa a ter um dinamismo ou uma questão mais importante. As lavras e as faiscações, as lavras, que eram as grandes propriedades escravistas, e as faiscações, que era a extração individual do ouro, tudo isso devia passar por um processo de fiscalização e de impostos que eram muito altos. O principal deles era exatamente o quinto. O quinto do ouro era nada mais nada menos do que se dedicava exatamente à extração e devia pagar 20% do ouro encontrado na coroa. Então, ou seja, se você produzia 100 ouros, ou você descobria, sei lá, 100 gramas de ouro, você tinha que pagar em imposto para a coroa ali aproximadamente 20 dessas gramas, ou seja, era uma produção, pode parecer mínima, mas era muito grande devido ao fluxo muito alto. A Sociedade do Ouro, como eu disse, ela propiciou uma mobilidade social maior. É na região de Minas Gerais que a gente vai ter um aumento exatamente, vamos dizer assim, desses escravos, desses negros escravizados que passam a serem livres exatamente porque eles começam a juntar esse ouro vai comprar a sua alforria. Além disso, a gente tem uma mudança inclusive do gênero, porque as mulheres vão assumindo protagonismo, principalmente no comércio de quitandas, principalmente essas negras que já eram alforriados ou que estavam, né, nesse processo de escravidão um pouco mais móvel. Além disso, cidades vão ficar abarrotadas de gente, como a cidade, por exemplo, de Ouro Preto, de Mariana, que vão ser exatamente núcleos econômicos da coroa portuguesa e assim sucessivamente. Isso vai mudar exatamente não só o processo de escravidão, mas também a sociedade brasileira, porque agora, se antigamente o núcleo era a Casa Grande, era o Senhor do Engenho, agora o núcleo é exatamente essas áreas urbanas. Antes de a gente chegar na Confidência Mineira e na Conjuração Baiana, que é o segundo ponto, a gente tem que entender que essa elite colonial portuguesa, no caso brasileira, né, esses grandes proprietários de terra, esses comerciantes, vamos dizer assim, essa burguesia local, ela só vai de fato se concretizar, se tornar autossuficiente e começar a perceber que ela era, vamos dizer assim, preterida por Portugal, ali por volta de 1640, 1700. Demorou, porque exatamente a população começa a crescer e começa a mudar os pensamentos. Aí,
O Samba da Gaviões e se inicia com uma questão muito grande, né? Que a luz da razão surgiu e atravessou o mar, né? Aqui é exatamente a alusão ao iluminismo, que vai ter grande influência não só na Inconfidência Mineira, mas na Conjuração Baiana. O iluminismo era uma corrente filosófica que pregava exatamente, vamos dizer assim, o desprendimento ou a busca de autonomia por parte das pessoas, e no caso aqui dos colonos. O samba ele continua, né, clareou em Vila Rica, a esperança dessa terra libertar, que é exatamente o principal objetivo da Inconfidência Mineira, que é exatamente a libertação da região de Minas Gerais, ali em 1789. Um dos principais líderes é exatamente Tiradentes, que ele é visto como um mito, um herói, né, quase que santificado pela arte, né, e pela historiografia no Brasil, ali no final do século XIX, início dos XX. Mas o fato é que a Inconfidência Mineira ela não tinha ambições nacionais. Ela tinha o compromisso exatamente de libertar Minas Gerais do resto do Brasil e assim Minas Gerais ser autossuficiente nas suas decisões. Diferente de Minas Gerais, a Conjuração Baiana que a gente vai ver agora no Samba da Nenê de 2013 pregava uma outra ideia de nação, de país, que é o que a gente vai ver agora. Mas quando a igualdade não havia, a revolta foi a via contra a força da opressão. Uma voz se ergueu, outras mais. Então, movimento que surgia, salve o povo da Bahia. Sei que a rebeldia que trago no peito tem o direito de eternizar um canto libertário que se espalha pelo ar. Em 1798, um grupo de locais na cidade de Salvador, a maioria deles alfaiates, vai promulgar um início de convulsão urbana na então capital do Brasil, que era Salvador. O principal objetivo da Conjuração Baiana, ou no caso, né, da Inconfidência Baiana, ou na Revolta dos Alfaiates, era exatamente a busca de igualdade e uma via mais democrática, entre aspas, até mesmo republicana, se assim podemos dizer, de um novo país, de um novo Brasil. Por esse movimento que surge exatamente do povo baiano, principalmente de negros, pregava uma dissociação do Brasil por completo de Portugal. Esse ato de rebeldia, né, que o samba diz, e o direito de eternizar, é exatamente a busca desse canto libertário que se espalha pelo ar. A Conjuração Baiana ela não dura muito tempo, ela é, na verdade ela é totalmente reprimida, assim como a Inconfidência Mineira, porém ela tinha exatamente o objetivo maior, se assim podemos dizer, de unificar o Brasil. Um Brasil, uma república democrática, com igualdade, com o fim da escravidão, diferente da Inconfidência Mineira. Isso tudo vai mudar exatamente na segunda metade do século XVIII, quando vai assumir o Marquês de Pombal em 1750, e aí sim a gente vai ter uma reformulação do Brasil. Sabiamente, Dom José I ordenou a Marquês de Pombal que transferisse para o Rio de Janeiro a capital. O Samba da Imperatriz é muito interessante, né? É só o refrão aqui que a gente colocou, né? Mas aqui ele explica o que começou a ser o governo português, o governo de Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele assume a pedido do Dom José I. O Dom José I ele era o rei de Portugal, mas o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro. Então, ou seja, era uma espécie de despotismo esclarecido. Era uma coroa, era um reino, era uma monarquia, porém, na parte econômica, era um pouco mais liberal, buscava mudanças e reformas, ou seja, uma modernização do Brasil. Além disso, o Marquês de Pombal vai fazer várias mudanças, a principal delas é exatamente a criação da Companhia de Comércio, que vai administrar todo o Brasil como um todo. Outro ponto é a instituição da derrama, que era exatamente a cobrança de impostos feitos na região mineradora, a expulsão dos jesuítas e a instituição do ensino laico. Além disso, o Marquês de Pombal vai institucionalizar, entre aspas, a liberdade ampla dos indígenas, o que de fato não acontece, porque ele não insere o indígena dentro do modelo colonial brasileiro. Além disso, ele vai transferir a capitania, no caso a capital, e é exatamente o fim das capitanias hereditárias.
O fim de tudo isso, ou o início do fim do Brasil Colônia, vai se dar em 1808, que agora a gente vai ver no samba da Gaviões Fiel. E aqui no Samba da Gaviões Fiel a gente tem exatamente a vinda da corte, lá em 1808, quando Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal e vai obrigar o rei, então Dom João VI, a ter que decidir se ele fica em Portugal e vai ficar nos mandos do Napoleão Bonaparte da França, ou se ele vai sair de Portugal e ele vai fazer um ato inédito. É a primeira vez que a colônia, no caso, vai ser a capital do império como um todo. Então o Rio de Janeiro vai ser ao mesmo tempo colônia, ou a capital da colônia, e a capital do Império Português. Então assim, de Portugal com a riqueza e a nobreza, ou seja, os reis vêm com tudo, vêm com a corte, vêm com a riqueza, vai gerar um caos na cidade do Rio de Janeiro, para exatamente favorecer a corte inglesa, que vai escoltar Dom João VI de Portugal para a América, e em troca disso vai querer exatamente o quê? A abertura dos portos, que é exatamente essas portas abertas para o mundo. E aí vai trazer arte, cultura e progresso, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Se você está gostando das nossas aulas, deixa aqui os comentários com sugestões, com críticas. Se você quer algumas outras aulas ou com alguns outros temas, a gente pode estar tentando aqui improvisar ou criar um conteúdo um pouco mais amplo. Se você está gostando da nossa série Sambistas do Enem e quer que ela se torne ampla, também deixa aqui os comentários ou mande sugestões para as nossas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook e assim por diante. Não deixe de ouvir nossos outros vídeos, né? O Brasil Indígena e a descoberta do Brasil. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo, que a gente vai tratar exatamente do Império Brasileiro a partir de sambas enredos. É isso, até mais. Tchau. E não deixem de sonhar e de sambar.